Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Aqui é o professor André Luiz Cunha. Vamos continuar o exercício, o exemplo de veículos ferroviários. Tá? Agora vamos fazer o cálculo das resistências, tá? Usando o Google Sheets para mostrar, as questões de plotagem e as diferenças da planilha Excel. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Então, do último exercício, que a gente fez já a parte aqui da plotagem das forças, e aí fizemos inclusive forças diferentes para 40%, 60%, 80% de potência, potência máxima. Então lembrando que esse aqui, o azul, é a potência máxima e as demais aqui são as potências com reduções da potência. Então 40% do máximo, 60% do máximo e 80% do máximo. Tá? Bom, aí o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente tinha esses dados de locomotiva, certo? Que eu peguei deste link aqui. E agora a gente vai ter que pegar também os dados do vagão, dos vagões que a gente vai montar. Se for mais de um tipo, tipo container, vagão tanque e tal, você vai ter que pegar de cada um. Então a gente vai fazer um exemplo só, tá? Se você está fazendo a nossa disciplina lá com o exercício, então tem o exercício que vão fazer, tem todos os dados aqui, tem também da locomotiva, tá? Então você pega todos os dados e transcreve para cá. Então a gente vai fazer um exemplo aqui, por exemplo, primeiro para um vagão. A velocidade que eu vou adotar a mesma da locomotiva, porque ele vai seguir. Pode ser que tenha diferença, tá? Pode ser que o vagão tenha uma limitação de velocidade. Então, aí você vai ter que reduzir pela velocidade do vagão, tá? Mas tem que ficar atento sempre ao que está discriminado lá nas características do veículo. Então, um exemplo lá, a massa é 80. Então, o peso do vagão vai ser o peso dele vezes a gravidade, para dar em kilonewton. 4 eixos e agora todos os C1, C2, C3 e a área também é dada lá. Tá? Então eu coloquei aqui. Então o que eu preciso agora é achar as constantes para calcular as resistências. Tá? Então o que a gente vai fazer? Aqui nessa parte aqui eu trouxe todas as fórmulas que tem lá na apostilinha que vocês estão usando. Lembrando que isso aqui são uma das fórmulas. Tá? Tem N modelos diferentes e tal. E aí da apostilinha do professor Sete que a gente está usando é esse equacionamento aqui de Davis. Tá? Então resistência ao rolamento. Lembrar sempre de ver o que entra e o que sai de cada unidade aqui. E os fatores aqui, tá vendo? C1, C2, C3 para cada um dos tipos. Então, C1 e C2 é 0,65 e 125 para os dois. Então, 0,65 e 125 para os dois. Então, 0,65 e 125. E o C3 agora sim vai depender da característica. Então, C3, se for locomotiva e passageiro, é 0,09. Então, 0,009. E o outro vagão, então, o vagão de carga 0,013, tá? 0,13. E o CA, então, isso aqui é para resistência ao rolamento, resistência aerodinâmica, Então, tem o CA aqui que depende da área. Então, locomotivas entre 9 e 14, 0,046. Então, aqui vai ser 0,046. E o do vagão, então, vagão de carga até 8,5, 0,09. Então, 0,09. Tá vendo que passou um pouquinho aqui dessa área, 8,76, e o limite lá da tabela é 8,5. Tá? Mas a gente vai considerar porque são as informações que a gente tem. Claro que na literatura, em SAI você pode achar, ou inclusive no próprio manual do vagão deve ter as características e os coeficientes. Tá? Aí resistência de rampa e de curva, caso exista. Tá? Bom, qual que é o trabalho agora? Bom, agora é o trabalho mesmo que a gente vai ter. Então, se a gente vai ter que calcular... Deixa eu só fechar esses aqui. Cadê? Agrupar. Joia. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter que calcular as resistências. Então, vou fazer a resistência ao rolamento da locomotiva. Tá? Tudo já em kilonewtons. Aí, resistência aerodinâmica da locomotiva. Também em kilonewtons. Resistência de rampa da locomotiva e resistência de curva, caso exista, da locomotiva, tá? E no final eu vou ter o meu RT, que é a resistência total da locomotiva, também em kilonewtons, beleza? E aí eu vou precisar agora de mais isso aqui de colunas, então inserir mais 5 colunas à direita, que vai ser a mesma coisa, resistência ao rolamento do vagão, resistência aerodinâmica do vagão, resistência de rampa, do vagão e resistência de curva, caso exista, do vagão.
Tá? E no final, resistência total, RT do vagão, né? Em tudo aqui em kilonewtons. E aí eu vou finalmente precisar da última coluna aqui, inserir mais uma, que é meu RT, né? Resistência total em kilonewtons, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente montar aquela fórmula, tá? E aí a fórmula vai ser vinculada com tudo isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Então, a primeira fórmula é essa aqui. Então, C1, C2 vezes X, G, C3 e V, tudo multiplicado por G. Então, a gente vai montar aqui. Então, let, então, C1, quem que é o C1? Então, o C1 é esse aqui. C2. Opa. Então, C2 é o B13 e o C3 vai ser o B14. Eu preciso do peso, então o peso da locomotiva vai estar lá na B5, então B5, e o último parâmetro é a velocidade. Preciso também do X, né, que é o número de eixos. O número de eixos da locomotiva está na célula B7. E, por fim, a minha velocidade, que vai estar no I3. E aqui eu vou travar só a coluna. Beleza? E aí, agora eu vou colocar a minha fórmula, que nada mais é do que... Então, é C1 mais C2 vezes... Então, C1 mais C2x sobre... Então, C2 vezes X dividido por G mais C3 vezes V. Então, C3 vezes V, fecha parênteses, e tudo isso multiplicado por G. Lembrando que toda essa fórmula aqui, ó, como a gente falou, né, o que vai entrar, e no final a resistência vai sair em Newton, tá? Porque esses coeficientes já estão fazendo as conversões aqui. Então, como eu quero no final sair em kilonewtons, então o que eu vou fazer no final aqui do G, eu vou dividir por 1000, tá? Para já sair em kilonewtons. E aí ele já vai calcular para todo mundo ali. Então já vou especificar aqui que todo mundo vai ter números e vou deixar 3 casas, porque está em kilonewton. Então, ó, essa é a minha fórmula aqui. Então, C1, C2, C3, G, X e o V. Então, C1 mais aí C2 vezes X dividido por G mais C3 vezes V. Tá? Esse underline aqui é só gosto, tá? Eu que coloquei porque eu gosto de diferenciar o que é constante e o que é variável, tá? Bom, vamos lá. Então, CA. Então, fórmula let, eu vou precisar agora do CA. E o CA está em qual posição ali? O CA da locomotiva, né, que eu estou calculando, está aqui na B14. Então, CA, B14. A área está no B15. E o V, que está no I3. E travo a coluna. E a fórmula é CA vezes A vezes V ao quadrado. Então, aqui, ó, CA, A e V ao quadrado, tá? Então, já está ali. E aí, eu vou colocar aqui, ó, aqui é o I% da rampa, tá? Então, por enquanto, 0%, e o R da rampa, que vai estar em metros. Opa. Então, R em metros. Então, a fórmula aqui do RG, então vai ser o I que vai estar
ali na F4. E o G, que vai estar, no caso da locomotiva, o G é esse cara aqui. Lembrando que o RA aqui também, ó, isso aqui eu tenho que dividir por 1000, tá? Porque senão ele não vai sair em kilonewtons, vai dar um valor muito grande, né? Olhando aqui de novo na fórmula, então esse aqui, ó, o RA, ele sai em newton, tá? Nesta fórmula, tá, pessoal? Então divide por 1000. Aqui, para não dar... Opa, faltou a fórmula, né? Então aqui é G vezes I. E, por fim, né, a primeira equação aqui, a resistência de curva, então vai ser 698G sobre R. Então, let R, que vai estar aqui na F5, e o G, que é esse cara aqui. E a fórmula é 698 vezes G sobre R. Então, na verdade, eu vou fazer 698 dividido por 1000 vezes G sobre R. E aí aqui eu só vou colocar, né? Porque como o R ali é 0, né? Então eu vou colocar um if error se erro. Então se isso aqui der uma conta errada, eu vou deixar como 0. Isso. Porque como divide pelo R, o R está zerado, então ele vai dar, né, vai fechar tudo zerado. E aí finalmente eu vou ter aqui a minha locomotiva, né, a resistência total da locomotiva, tá? Então isso aqui nada mais é do que a soma de tudo isso aqui. Tá? Isso para uma, tá? Eu vou sempre deixar aqui. Então aqui é uma locomotiva. Tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para ter um vagão. Tá? Então nada mais é do que repetir tudo isso aqui. Só que agora eu tenho que trocar os parâmetros, né? Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui no C1? Então o C1 agora vai ser... Então, o do vagão está aqui embaixo, tá vendo? O C1 é o 25, 26 e 27. Então, aqui não é 12, aqui é 25. O C2 é o 26 e o C3 é o 27. O peso do vagão é na 23, então não é B5, é B23. E o X do vagão, o número de eixos, é na B24. A velocidade permanece no mesmo lugar, então está certo. E finaliza. A próxima é a resistência aerodinâmica, então eu vou lá mudar os valores. Então o que eu tenho que mudar aqui? Opa, eu peguei errado, né? O CA é o... Então esse aqui também está errado. Então vamos lá. Então aqui, ó, o CA, né, eu peguei o C3 aqui, tá vendo? Então o CA não é o B14, o CA é o B16. Isso agora tá certo lá. E aí eu vou consertar agora aqui também o do vagão. Então do vagão, ó, o CA está lá na B29. Então o CA aqui é o 29. A área está no B28. Então não é B15 aqui, é B28. E a velocidade permanece no mesmo lugar. Aí o RG, né, de gravidade. Então vamos lá. O I é o mesmo para todos, agora o que muda é o peso, que está aqui na B5, e o meu peso do vagão, na verdade, é lá no B23. Então, o B5 vira B23. E aí ele já puxa para baixo. E, por fim, a curva, também o que vai mudar, vai ser, né, o R é o mesmo para todo mundo, aí ele está pegando da locomotiva, que é o B5, mas eu vou mudar aqui para o B23 e o resto é igual. Tá? Então, temos aqui
Aí isso aqui também é da... Agora esse aqui é de um vagão, certo? Então vou fazer a função soma desses 4 elementos. Então aqui eu tenho a resistência total de um vagão. Tá? E esse cara aqui no final é o cara que eu preciso para plotar, que é toda a minha resistência que eu vou ter de todo o meu conjunto. Tá? Aí agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resistência de uma locomotiva vezes, né, o número de locomotivas. Mais aí a resistência de um vagão vezes o número lá de vagões, que está aqui. Então, ó, isso aqui é a resistência total que eu tenho da minha composição, tá? Isso aqui é da composição, tá? Do meu trem inteiro, beleza? Então, olha o tanto de conta aí que a gente precisou fazer, né? Só para poder chegar aqui na parte da resistência. Aí o que vai mudar agora é o seguinte, lembra que a gente pegou a área, né, aqui do banco de dados? Lembra? Tem que sempre manter no Google Sheets uma área. A gente estava até aqui na coluna M, né, até a P na verdade, né, que eu escondi aqui as outras, né, até a P. E agora eu vou até a coluna AA. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar aqui no gráfico, já estava pronto. Quem não viu, né, pega a aula passada aí que está nos vídeos e faça desde o começo. Então aqui, ó, vou mudar, não vai só mais até a letra, ou coluna P, vai até a AA. Dá um Enter. E aí, ó, eu posso escolher, olha só, tem todas as resistências aqui. Então eu quero a resistência total final. Olha lá. Então, ó, dessa forma agora, ó, eu já tenho aqui o meu gráfico, que tem a força tratora e a resistência total da composição, tá? Lembrando que a força tratora aqui também, ó, deixa eu só conferir, se ele está multiplicando, cadê? Força tratora é o mínimo desses aqui. Faltou multiplicar. Então, vamos multiplicar aqui também, ó, vezes o número de locomotivas, tá? Porque senão ele não funciona. Beleza. Bom, aí, ó, agora é só ir mudando. Ó. Então, vamos supor que eu tenha um vagão, ó, tá vendo? A resistência está lá embaixo. Se eu colocar aqui 20 vagões, ó, minha curva de resistência como sobe. Se eu colocar 50 vagões, tá? Isso num trecho plano e sem curva, tá? Porque são esses parâmetros que mudam aqui que mudam lá também. Então, se eu colocar uma rampa de 1%, olha lá, tá vendo? Ó, uma locomotiva, que é essa azul, ela não tem força suficiente para 50 vagões numa rampa de 1%. Mas se eu colocar 0,5%, aí ele já consegue, ele vai andar aqui mais ou menos a 40 por hora. 50 vagões numa rampa de 0,5%. Se eu adicionar uma curva aqui de, sei lá, 1000 de raio, ele sobe mais um pouquinho e reduz a velocidade. Tá? Então, dessa forma aqui, você consegue colocar, fazer esses cálculos aqui da força tratora e resistência. Então, lembrando que você pode usar tudo que está aqui embaixo, tá? Essa área toda azul. Então, nesse, né, aqui com 50 vagões, então, sei lá, vamos pôr 80 vagões, ou 100 vagões. Então, ó, essa locomotiva aqui, que é bem forte, ela consegue levar 60 por hora 100 vagões, tá? Mas, claro que depende dessas combinações. Então, se eu abaixar, pegar uma potência menor de, sei lá, 2000 watts, aí, ó, tá vendo? Já reduz a velocidade também, tá? Então, a importância disso aqui, de você poder agora mexer nesses valores e começar a ver o que vai acontecer. Então, por exemplo, lá quando a gente colocou 2% aqui, 1%, né, você viu que o trem não consegue, a locomotiva sozinha ela não consegue, a gente tinha colocado 50, não, tá vendo? Ficou por muito pouco aqui na aderência. Então, se eu aumentar aqui para 2 locomotivas, ó, aí eu já consigo. Tá? Então, dessa forma aqui você consegue simular todos os cenários possíveis. Tá? Então, só recapitulando, calculem as forças. Então, primeiro a coluna de velocidade, depois façam as forças tratoras aqui, que depende corrente elétrica, aderência e do motor, e aí você acha o mínimo de todas elas. Tá? Depois, faça todas as forças de resistência. Tá? Primeiro da locomotiva e acha uma locomotiva. Depois, faça de todos os do vagão, tá? E acha a resistência de um vagão. E no final você faz a composição, que é isso aqui vezes o número de locomotivas, isso aqui vezes o número de vagões, e soma tudo. Tá? Então isso aqui é a soma de número de locomotivas e de vagões. Tá? E dessa forma você tem toda
Deixa eu só ver se aqui tá certo, né? O CA lá. CA B16. Deixa eu ver se eu peguei certo ali. B16 agora tá certo. E o do vagão, ver se também ficou certo ali. CA é o B29. B29, tá certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo exemplo.